Vamos iniciar então mais uma parte dessa aula dupla número 7. Aqui é o professor Marco Faleiro, da Logos Ensino Superior de Teologia. Estamos na disciplina Introdução à Bíblia, que faz parte de um ramo da teologia sistemática sobre a doutrina da Bíblia, que nós podemos chamar de bibliologia, assim é chamado na teologia. Mas também nessa disciplina nós aproveitamos para fazer uma introdução à teologia como a disciplina, como a matéria geral do curso de bacharel em teologia. Lembrando que nós estamos ainda na parte básica, que nós chamamos de teologia ministerial. Vamos lá, vamos então continuar. Está aí o lema, para vocês não se esquecerem, o lema da Logos, que é Logos é Deus Pai se revelando ao homem, Logos é Jesus Cristo salvando o perdido, Logos é o Espírito Santo nos ungindo para ir e testemunhar, que é a nossa missão, aquilo que também é chamado em teologia de missio Dei, ou a missão de Deus, que é buscar o perdido. Essa é a aula dupla 7, que é a aula 13 e 14. Nós estamos na segunda parte da aula 13 e a segunda parte da aula dupla 7ª. E esse é o nosso quarto encontro, seguindo o modelo da Logos, em que os encontros são duas aulas duplas. E cada aula dupla são duas aulas de 45 minutos, que é o tempo das nossas aulas, seja elas presenciais ou não presenciais. Nós estamos estudando 3 temas: a vida religiosa dos judeus, que nós já iniciamos, a civilização cristã e os símbolos da Bíblia. Nós agora vamos entrar na questão do divórcio, que também era uma realidade dentro da cultura judaica. E nessa realidade, o estudo dessa realidade vai sem dúvida impactar alguns estudos teológicos nossos, como, por exemplo, o próprio estudo em si do divórcio. Se existe ou não, a questão da continuidade do casamento, e isso vai impactar, sem dúvida, doutrinas básicas como a perda ou não de salvação, a questão de se Deus está casado ou não com Israel, ou casado com a igreja ou não. Então são aspectos teológicos que vão ser assuntos a ser discutidos a partir dessa realidade bíblica. Mas como nós já falamos, a realidade histórica não implica que é uma comprovação da vontade de Deus. A vontade de Deus, ela envolve os princípios, que tem que ser estudados em toda a Bíblia, porque todas as doutrinas, elas não podem ser construídas baseadas num texto ou numa realidade histórica, cultural. Ela tem que ser considerada as afirmações em toda a Bíblia. Então, veja aí, divórcio. Só o homem pode pedir divórcio dentro da cultura judaica. Algumas vezes por questões até fúteis, como Deuteronômio 24:1 nos fala. Assim, era denominado nas duas escolas do rabinato. Nós temos então na história judaica a percepção de duas escolas do rabinato judaico. Essas escolas são a escola de Shammai e a escola de Iliel. Iliel, inclusive, foi o avô de Gamaliel, aquele que foi o mestre do apóstolo Paulo. O que mostra que o apóstolo Paulo era da escola de Iliel. Mas os fariseus, que foi uma seita judaica, uma seita no sentido positivo, uma divisão, um grupo da religião do judaísmo, nós tínhamos nela vários grupos. Entre eles nós tínhamos os fariseus, tinha os saduceus, tinha os zelotes, que era mais um partido político, tinha os essênios, mas isso veremos depois. O fato é que os fariseus, que foi um grupo até iniciado por Esdras, lá depois do retorno de Babilônia, ele iniciou esse grupo que significa santos, separados,
Inicialmente era para guardar os princípios da Bíblia, a língua judaica que estava sendo perdida, porque eles já falavam a língua babilônica, que era o aramaico. E então Esdras iniciou esse grupo, né? E entre os fariseus nós tínhamos essas duas grandes escolas, né? A de Shammai e a de Iliel. E eles tinham concepções diferentes acerca das doutrinas. Mas no que concerne à questão do divórcio, a linha de Shammai acreditava que só se a mulher fosse infiel é que poderia ter o divórcio. Isso parece que está mais ligado àquela proposta que Jesus fez no sermão que ele apresentou ali para os discípulos, de que eles até acharam assim, então é melhor não casar. Agora, bom, mas isso não significa que Jesus estava de acordo com Shammai, apenas parece que está mais ligado a essa escola. E Iliel, que se a mulher preparou mal a refeição, ou se já não agrada ao homem, a responsabilidade social e espiritual cai sobre a mulher e o homem pode pedir o divórcio. Bom, nós vemos aqui duas realidades farisaicas de pensamentos doutrinários, isso é o que poderia se chamar, né, a teologia sistemática rabínica, ou a teologia dos judeus. Ainda dentro da vida religiosa, você pode olhar aí o slide, a religião em Israel perpassa tudo, economia, política, sociedade, enfim, tudo. É difícil separar o social do religioso na cultura judaica bíblica, pois em Israel a religião prevalece sobre o social. Na verdade, a religião é que determina a lei de Moisés, a lei mosaica, que era a própria lei do povo de Israel no tempo do Velho Testamento, até mesmo no tempo do Novo Testamento, apesar de que houve momentos, como o tempo do Novo Testamento, que a lei judaica ela era submetida, né, a uma outra lei, né, porque eles estavam subjugados ao Império Romano. Um pouco antes eles estavam sob o Império Grego, antes estavam sob os Medo-Persas e antes sob os Babilônicos. Então, eles tinham aquela lei religiosa, até os dominadores às vezes aceitavam ou não aceitavam que o judeu permanecesse na sua lei, que eles consideravam que era uma lei religiosa, mas para eles era a lei mesmo, civil, né? Os 10 mandamentos é como se fosse a Constituição e o restante dos 5 livros de Moisés era como se fosse as leis, né, do dia a dia que eles tinham que viver. E era muito difícil dividir uma coisa da outra, religião de política. Agora surge a outra realidade que nós vamos falar, que é a realidade da civilização cristã, mas que nós queremos chamar a atenção para um conceito que é civilização. E falando sobre civilização, nós dizemos que a civilização que se originou na igreja é uma civilização que pode ser chamada judaico-cristã. Judaico que veio dessa cultura, né, dessa cosmovisão, dessa realidade judaica da Bíblia, do Velho Testamento, e uma nova realidade que surgiu com a igreja, que pode ser chamada cristã, que é a realidade da mistura, né, daquilo que era dos judeus com agora o Império Romano, e com todas as novas culturas que entraram para dentro da igreja. E até hoje nós vivenciamos essa realidade. Mas aí surge uma pergunta: o que é civilização? A civilização judaica deve ser estudada para compreender o Velho Testamento, que é chamado também de Tanakh. Depois nós vamos ver o que é Tanakh, né? Na verdade, uma abreviatura. A civilização cristã é, na verdade, judaico-cristã, pois ela é baseada na civilização judaica. Então, o que é civilização? Conforme vocês estão vendo aí no slide, civilização é um complexo conceito da antropologia e história, numa perspectiva evolucionista. Nós rejeitamos a perspectiva evolucionista porque entra na ideia da evolução, né? Mas dentro da ciência tem essa proposta evolucionista. Numa perspectiva evolucionista, é o estágio mais avançado de determinada sociedade humana, caracterizada basicamente pela fixação ao solo mediante a construção de cidades,
Daí derivar do latim civita, que designa cidade, ou civile, civil, o seu habitante. Né? O civil é aquele que é da civita, ou seja, da cidade. Né? Bom, isso é apenas termos que nós estamos acrescentando ao conhecimento dos alunos, mas essa perspectiva evolucionista pode ser transformada no aspecto nosso, que nós acreditamos, como crescimento. Então, dentro de um crescimento, é um estágio mais avançado da sociedade. A sociedade se aperfeiçoa. Essa é a ideia de civilização. Uma civilização é quando ela vai se aperfeiçoando. Mas do ponto de vista antropológico, nós vemos que em cada momento da sociedade existe uma civilização diferente uma da outra. Então nós temos agora, por exemplo, na Europa e nos Estados Unidos, uma civilização judaico-cristã. E ela impactou o mundo inteiro. Todo mundo é, de alguma maneira, influenciado pela civilização judaico-cristã que nós vemos nos dias atuais. Apesar da ideia científica estar recheada do conceito evolutivo, que nós cristãos rejeitamos, a civilização é um complexo conceito de antropologia e história. Nesse caso, é o momento histórico de um povo ou de povos unidos ou interrelacionados, unido a uma forma de viver. Nós estamos falando de ética, que é a conduta, né? A prática, a praxis da vida humana, e a moral, né? Que é aquilo que nós cremos, o que é certo e o que é errado. Vocês terão uma disciplina depois que vão só estudar essa questão da ética cristã, e aí nós vamos abordar com mais detalhe a questão da ética e da moral. Mas na civilização também tem que se considerar a tecnologia dessa civilização e a cultura dessa civilização. Diante dessa proposta teórica, consideraremos que a civilização judaico-cristã na Bíblia é histórica e pode ser estudada, pois já não existe mais. Não existe mais essa civilização bíblica, ela acabou. Ela nos impactou, ela é uma realidade que pode ser estudada porque é histórica, mas não existe mais. Vivemos outro momento de civilizações. Podemos até ter base e interrelações, mas não somos mais iguais. É por isso também até meio ilógico tentar querer voltar a igreja primitiva ou a Israel, porque não existe mais uma cultura como aquela, não existe mais um povo como aquele. Nós somos outra realidade. Podemos sim voltar a princípios, mas não a cultura, né? A maneira de ser, as roupas são diferentes já, a maneira de pensar é diferente, a tecnologia é diferente, a civilização é completamente diferente, até a língua é diferente daquela que falava-se naquela época. Então nós temos que considerar esse aspecto. A Bíblia construiu basicamente duas civilizações, a judaica e a cristã. Por isso, chamamos que nossa base da igreja é uma base judaico-cristã. Basicamente, aquela cultura toda bíblica do Velho Testamento, de Israel, e depois uma nova cultura que nasce proveniente da cultura judaica ou da cultura israelita, né, do povo de Israel, e que essa cultura é uma cultura cristã. E agora a gente vai dar mais uma parada e depois nós vamos falar sobre essa questão da civilização cristã. A civilização judaica da Bíblia terminou e foi construída então uma nova cultura que é o que nós chamamos de civilização cristã. Nós vamos então agora terminar essa parte e vamos falar na próxima parte, a terceira parte, a civilização cristã. Dá uma olhada antes, rever tudo, você tem aí um intervalozinho para ver. Que Deus te abençoe.